De repente, tudo muda. A vida que levávamos já não existe mais. Controle e a falta dele. Excessos e, ao mesmo tempo, a paralisia. Decisão e ação. Intenção e seus limites. Na esteira dessa turbulência, dificuldade de equilíbrio e o poder devastador da irracionalidade. Fora de controle. O que você julga controlar enquanto te controla. Tema desta série do Café Filosófico. A tecnologia trouxe o controle do mundo para o alcance de nossas mãos, ou pelo menos a ilusão deste controle. Cuidar de nossas transações financeiras, fazer compras, desenhar trajetos e descobrir caminhos, escolher através das telas o que comer, ler, ver e até como se sentir. A inteligência artificial teria se tornado nossa mente auxiliar e inseparável? A grande questão contemporânea, no momento em que homem e máquina se confundem, é entender quando controlamos a tecnologia e quando somos controlados por ela. O quanto ela é liberdade e o quanto é domínio. Mesmo diante dos imensos avanços da tecnologia e da ciência, eventos como a pandemia do Covid-19 revelam a fragilidade do nosso controle sobre a nossa existência. O tema dos controles é, de certo modo, o tema do que nos faz humanos. A inibição dos impulsos primários no cérebro, gerando a sociabilidade, o adiamento de recompensas, levando aos grandes feitos, né, à construção da civilização, mas também às repressões, às frustrações, aos aniquilamentos. A pandemia, ela impôs a necessidade de mecanismos de controle para poupar vidas. E isso acirrou percepções sobre esse tema, pois a tese que eu quero apresentar para vocês hoje, uma tese original, é que existem 3 jogos de força, 3 jogos de controles e contracontroles profundamente conectados entre si, que têm papel fundamental na definição do nosso futuro. Se vocês notarem, eu não estou falando que terão papel, eles têm, porque o futuro é uma percepção sobre o tempo presente, é uma percepção que nos leva a projetar coisas que estão intrinsecamente determinadas pela nossa visão de mundo nesse momento. Então as nossas visões de futuro são nossas aspirações e também nossos medos. Pois os 3 grandes blocos são, de um lado, a gente tem o desenvolvimento das criptomoedas com a sua busca de autonomia e descentralização e que caminhou para uma grande transformação que está acontecendo hoje no sistema financeiro mundial. O segundo grande bloco é o bloco da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é para nós, em muitas situações, o nosso baluarte. Então a gente acha que a inteligência artificial vai ser essa fórmula mágica, ou seria essa fórmula mágica de solucionar tudo. Por outro lado, se essa fórmula funciona bem demais, ela também é a fórmula que nos traz o medo da insignificância, o medo de que o nosso papel como protagonistas na resolução dos problemas e na definição do nosso caminho no mundo vai se tornar menor e vai se tornar, sobretudo, muito mais controlável por alguns poucos que estão à frente dessas tecnologias. E o terceiro pilar é cognitivo, e em especial ele é decisório. O século XX foi uma era de muita ideia nova, muito desenvolvimento na área das tomadas de decisão. Só que a gente chega agora num momento que o grande foco das tomadas de decisão, como campo existencial e também como prática, está nos algoritmos, que fazem a seleção das informações para nós e nos dão de bandeja um conjunto muito menor de opções, uma visão de mundo muito mais simples para gerar escolhas. Isso com as suas vantagens, é claro, mas também com as suas perdas, com suas simplificações e as suas reificações. Bom, eu preciso começar falando com vocês sobre uma coisa que talvez pareça que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver com o nosso primeiro tema, que é blockchain. E essa coisa é a vida. Nos Estados Federados da Micronésia, em especial em 3 ilhazinhas conhecidas como Iap, que ficam a 450 quilômetros de um arquipélago que é Palau, pois Iap era sede de navegadores
E quando eles chegaram em Palau, eles encontraram pedras de carbonato de cálcio, pedras brilhantes, fantásticas. E eles olharam para aquilo e falaram, nossa, isso aqui é demais, eu quero isso aqui lá na nossa aldeia. Só que essas pedras pesavam muito. Como levar para casa esse negócio gigante? Bom, a solução foi perfurar as pedras com troncos e usar esses troncos para apoiar nos ombros essas pedras, essas rochas, e levá-las embora. Chegando em Iapé, o maravilhamento foi geral. E as pedras foram colocadas, muitas à frente das casas desses bravos navegantes e outras em outros espaços por ali. E imediatamente todo mundo começou a pensar, nossa, poxa, eu gostaria de ter uma dessa, como é que eu faço? E claro que isso desperta o desejo de trocar, né? De trocar pedra, por exemplo, dentro de acordos grupais, de fazer essa troca por comida, de fazer acerto de dívidas com essas pedras. Enfim, as pedras se tornaram uma unidade de valor, que até ganhou um nome, e até hoje elas são conhecidas como rai. Então, os rais, essas pedras, começaram a despertar o desejo transacional. Só que tinha um problema. As pedras, além de serem muito pesadas, tem rai de 3 toneladas. O fato delas serem de carbonato de cálcio também as torna frágeis. Ou seja, existe um risco no transporte. Esse pessoal até pensou numa ideia, uma ideia alternativa, que foi criar uma espécie de banco a céu aberto, onde essa propriedade pudesse ser reconhecida. Lembrando que essas pedras, originalmente, elas não eram assim escuras, tá? Eram pedras brilhantes, como eu falei, lindas. Mas, enfim, o ponto é que isso não resolvia o problema quando você começou a ter muitos rais, porque você não tem um contrato, você não tem nada que atesta que a pedra tal é de alguém e outra é de outra pessoa, de outra família, assim por diante. Como resolver? Bom, como diversos outros povoados, o pessoal lá de Iapé tinha o hábito de se encontrar periodicamente para organizar os assuntos do grupo, tá? Então, por exemplo, discutir questões de disputas entre pequenos grupos, discutir questões estratégicas, pois alguém teve uma ideia do seguinte, olha só, eu posso comprar o seu rai ou eu posso te vender o rai desde que nestas nossas reuniões periódicas em que todo mundo está reunido, a gente reafirme que isso aconteceu. Ou seja, de hoje em diante, em todos os encontros, a gente vai falar que o Álvaro vendeu essa rosquinha de pedra para o Felipe. E assim, ou o Felipe vendeu para mim. E aí todo mundo vai lembrar disso. E isso significa que a gente não precisa tirar a pedra da frente da casa do Álvaro ou do Felipe, para que a gente troque de mãos a propriedade. Parece estranho, mas não é. Por exemplo, quando você compra, imagina que você tem um fundo de ações e você compra uma ação. A ação é comprada, depois ela é vendida para outra pessoa, etc e tal. A empresa de base, ela não saiu do lugar, não é verdade? Então, o direito proprietário não está conectado na nossa sociedade, na nossa mente, ao bem em si, necessariamente. E eles não conheciam isso, mas eles inventaram essa ideia. E isso faz com que a propriedade esteja estabelecida do ponto de vista dos direitos incontestes a partir do consenso, o consenso do grupo, sem que exista um contrato central, sem que exista alguém que tenha o poder de dizer a pedra é de A, de F, de quem for. E está aí a origem do blockchain. 1500 anos antes do assunto começar a fervilhar. Pois o blockchain é uma forma de registrar transações financeiras e outras usando o consenso. Esse blockchain quer dizer o quê? É um monte de blocos ou tabelas conectadas umas às outras.
Tal como o RAI, que é finito na sua existência, numa criptomoeda, o número de unidades financeiras ou tokens também é finito, como fichinhas numa rifa virtual. Um dos grandes saltos conceituais é essa ideia de não ter uma autoridade central, um servidor central coordenando isso tudo. Para esses blocos se conectarem uns aos outros, formando isso que vocês estão vendo aí na tela, que parece uma centopeia gigante, que foi uma criação artística que eu, o Hélio Schwartzman, jornalista, e o Júlio Stern, matemático, criamos para ilustrar alguns conceitos. Para essa coisa surgir, basicamente cada bloco gera uma formulinha, que a gente chama de hash. E existe algo de muito especial no hash, que é a ideia de que o hash não muda de tamanho independentemente daquilo que eu estou resumindo nele. Então, por exemplo, uma palavra pode ser armazenada numa fórmula de 256 bits. A Bíblia pode ser armazenada na mesma fórmula de 256 bits. Ou seja, o hash tem um tamanho fixo, só que ele permite você armazenar quanta informação você quiser, ou quase quanta informação você quiser. E quando você tem o hash, você não consegue, sem uma fórmula dele, entender que informações são essas. Só quem tem a fórmula. Então, como funciona essa história? Você tem um bloco que gera um hash. O hash desse bloco, ou seja, a fórmula do bloco, a chave dele, é colocada na formação do próximo bloco. E aí ele é fechado, formando a sua formulinha. E essa formulinha entra no próximo. De tal forma que para eu hackear essa cadeia, para eu entrar no meio disso e mudar alguma coisa, dizer não, isso daqui, por exemplo, uma transação que está num bloco, não pertence a determinada pessoa, ela pertence a mim, eu teria que desfazer tudo que vem atrás. E como funciona isso numa criptomoeda? Funciona que todo mundo baixa a criptomoeda inteira na sua máquina. Todo mundo tem acesso a tudo. Então, existe uma transparência. E isso faz com que você não precise de um servidor central, de um controlador central, porque está lá, todo mundo tem essa visão. O desafio que sobra é como é que eu encaixo os blocos nisso daí? Como é que eu ponho um novo bloco? Como é que quem vai dizer que este bloco é válido, se as pessoas não estão reunidas em torno de uma fogueira na praia e todo mundo está olhando no olho dos outros, uns nos olhos dos outros? Como é que a gente resolve isso? A solução foi dada através dos chamados algoritmos de consenso. O primeiro deles, e até hoje o mais seguro, é o prova de trabalho, o Proof of Work, que foi criado pela Cynthia Dwork e pelo Mori Naor da Universidade de Harvard. A ideia, basicamente, é que nessa tal tabelinha existe uma fórmula que precisa ser encontrada. Todo mundo fica trabalhando nessa fórmula e aí as pessoas acabam, na prática, vigiando umas às outras. Existe um incentivo para encontrar isso, porque as pessoas efetivamente são remuneradas pelo próprio software, tá? O software automaticamente entrega para elas uma quantidade de criptomoedas, mas o que importa mesmo é que isso mantém todo mundo checando tudo. E no final das contas é através dessa checagem que a coisa funciona. Bom, se a gente olhar bem por esse ponto de vista, então, existe uma gamificação nessa história, existe uma necessidade das pessoas estarem participando disso. Não precisa de uma regra para isso. Esse entendimento da maioria que é justamente igual ao que acontece em app, com a diferença, é claro, de você não precisar estar presente com as outras pessoas e, portanto, você não precisa confiar nelas, tá? A gente diz que a confiança é líquida. Então, no blockchain, que tem esse conceito de confiança líquida, a gente tem efetivamente uma transformação conceitual. Chegamos ao tempo da digitalização e virtualização das transações financeiras. Tempo de confiança líquida. O controle deixa de ser centralizado. Mas essa combinação de algoritmos e moedas digitais permite um grau sem precedentes de engenharia social e pode produzir o que mais se teme: arbitrariedade político-econômica. Será que a inteligência artificial aplicada às transações financeiras em larga escala não terminará alienando grupos inteiros nos países mais vulneráveis do sistema econômico? No próximo bloco, é se existe a possibilidade de universalização digital, se as pessoas vão efetivamente ter acesso a essas carteiras digitais, ou quando o dinheiro for totalmente digital, elas vão ser mais excluídas ainda.
A tecnologia provocou uma revolução financeira através do blockchain, o sistema econômico que se movimenta com bitcoins e outras moedas apenas digitais. Quebrou-se o controle exercido pelos bancos centrais das nações e surge uma ideia de movimentação do dinheiro que é descentralizada, comunitária e que parece ser mais democrática. Neste caso, a confiança no nosso patrimônio já não depende do gerente de agências bancárias e do papel moeda. É uma confiança líquida. E as desconfianças do que virá a partir de agora também são muitas. Afinal, uma economia digital favorece o anonimato, a falta de fronteiras e fiscalização, e desfavorece aqueles que ainda permanecem na exclusão digital. Como quebrar antigos controles sem gerar descontrole? O blockchain combina princípios de rede desenvolvidos a partir do surgimento da internet e criptografia para funcionar de maneira comunitária com um grau de resiliência sem paralelos. A adoção foi muito forte e ela não para de crescer. Em junho de 2021, o El Salvador tornou o Bitcoin uma de suas moedas oficiais. E o market value hoje em dia do mercado de criptomoedas passa de 2 trilhões de dólares. Mas, controles e contracontroles, não se pode assumir que estas sejam imunes à manipulação e mesmo ao mais puro banditismo. Veja bem, não é porque a lógica original ela é muito interessante que a maneira como ela é vivida na prática é perfeita. Muito pelo contrário. Por exemplo, existe um efeito da arbitragem das chamadas baleias, que são os donos de grandes quantidades de criptomoedas. Imagine um mundo em que 2% da população tivesse 95% dos recursos. Pois é assim no Bitcoin. 2% das carteiras, quer dizer, dos registros de pessoas que têm bitcoins, tem 95% das bitcoins em circulação no mundo. E óbvio que isso permite uma arbitragem, como a gente fala, né? uma maneira de uma influência sobre o preço que é ruim para todo mundo mais. O anonimato superficial, né, esse anonimato de face que vem com a criptografia, que é tão interessante do ponto de vista conceitual e traz coisas tão legais quando a gente olha do ponto de vista da tecnologia e de tudo aquilo que ela traz para a nossa sociedade, é também o que vem permitindo o avanço do sequestro de dados, que hoje em dia estão endêmicos. O fato das criptomoedas desconhecerem as fronteiras entre os países, que é outro lado muito interessante do ponto de vista conceitual, é também aquilo que dificulta embargos, muitos dos quais são legítimos, outros nem tanto, mas muitos legítimos. O embargo a grupos criminosos, o embargo a grupos terroristas, grupos que estão atacando sua população, é algo dificultado pelo fato que as criptomoedas ajudam transacionalmente a esses grupos manterem as suas finanças em funcionamento. Muito em função disso, no biênio 2018-2019, houve uma verdadeira crise nesse mercado. Uma crise que remontou à crise do mercado de capitais de 10 anos antes. Por que essa crise aconteceu? Porque os governos ao redor do mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos e também na China, começaram a apertar o cerco em torno dessas criptomoedas. Uma das coisas que agravou isso foi a entrada de grandes players das big techs no jogo. Por exemplo, o Facebook quis lançar uma moeda própria, chamada Libra, que gerou desconforto nos órgãos regulatórios ao redor do mundo, porque, veja, um órgão regulatório, um banco central, vive, né, de tentar estabelecer, junto com o Ministério da Economia, políticas econômicas que funcionem. Se as pessoas estão usando uma outra moeda, os seus mecanismos fiscais, os mecanismos fiscais à disposição do governo, se tornam muito mais fracos e a economia se torna mais vulnerável. Então isso deu preocupações. Então isso aqui, a gente pode pensar assim, existia um desconforto, uma desconfiança com o status quo econômico que culminou em 2008 com a crise da Bolsa e que gerou esse movimento que foi o das criptomoedas como essa alternativa libertária mais justa, mais distribuída e mais democrática. Isso, por sua vez,
gerou um excesso, uma série de externalidades negativas. E essas externalidades, junto com a entrada de outros grandes players que ameaçaram a economia global, geraram uma grande reação. E essa reação está acontecendo agora, e ela é dada pela entrada dos bancos centrais no mercado de criação de moedas digitais, ou como algumas pessoas vêm chamando, criptomoedas de Estado, ou CBDCs. CBDCs significam Central Bank Digital Currencies. E são essas moedas digitais que eliminam o dinheiro em papel e fazem com que todas as transações aconteçam dentro de sistemas que são baseados em tecnologias muito parecidas com a das criptomoedas, muito parecidas com o blockchain. Pois China, Suécia, França, Suíça e Japão, durante a pandemia, fizeram testes com CBDCs. E o mundo todo tem projetos de CBDCs. Pois algumas questões que se colocam com essa reação que são preocupantes. A primeira, num caso como o do Brasil e de outros países, outras economias emergentes, é se existe a possibilidade de universalização digital, se as pessoas vão efetivamente ter acesso a essas carteiras digitais, ou quando o dinheiro for totalmente digital, elas vão ser mais excluídas ainda. É um problema social grave. A segunda questão é que o sistema financeiro, com essas CBDCs, ele aproxima na prática os governos, do ponto de vista dos controles, da sociedade. O governo tem a chave do banco, e isso tem um lado que pode ser positivo, por exemplo, imobilizar fundos de traficantes, de bandidos, de quem for. Mas tem um outro lado, que é nos países com tradições democráticas mais frágeis, é muito possível que os CBDCs acabem servindo para que exista uma externalidade, exista um movimento que tem cunho político e acaba isolando grupos do ponto de vista financeiro, aniquilando grupos do ponto de vista financeiro. É engraçado a gente pensar, mas o sistema financeiro, o mundo dos bancos, ou banking, ele é um sistema dual. Ele é um sistema que funciona com os bancos centrais e os bancos privados. E os bancos privados, que a gente vê tantos aspectos negativos, na verdade eles têm também funções positivas. E uma das funções positivas é servir de anteparo para essa relação direta do capital com o Estado. Existem mecanismos de controle em relação a atuações políticas que podem, no limite, ser espúrias, porque elas acabam com a privacidade e elas aumentam a chance de que políticos com sabe-se lá que mentalidade atuem de maneira deletéria sobre a sociedade, de maneira coercitiva e antidemocrática. Esse é o perigo. Mas se essas coisas acontecerem, é preciso que isso tudo seja controlado para que exista o risco que eu estou falando. E esse controle só pode vir através da inteligência artificial, que não por acaso vai ser o nosso próximo tema. No próximo bloco, a gente tem uma visão de que os nossos problemas vão ser solucionados por máquinas. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar isso, a gente tem um medo, e esse medo chega nessas fantasias todas, e que formam um grande mito. Na antiga mitologia grega, Prometeu roubou a tecnologia do fogo dos deuses e entregou para os mortais. Zeus teve medo que os mortais ficassem tão poderosos quanto os próprios deuses e puniu Prometeu. Amarrou-o a uma rocha e uma águia vinha comer o seu fígado, que se regenerava para ser comido de novo no dia seguinte. E assim o castigo se perpetuou pela eternidade. Já a mitologia contemporânea, narrada em filmes e obras de horror tecnológico, traz o medo de que as máquinas criadas pelos homens se rebelem contra os próprios homens. Medo de que, assim como Prometeu fez com o fogo, as máquinas usurpem de nós a tecnologia e transformem a si mesmas em deuses que nos dominam. O que a gente sabe é que houve um fenômeno de transbordamento, em que um coronavírus que estava numa espécie silvestre terminou numa espécie humana, Pois esse fenômeno, assim como vários outros, por exemplo, a fome, poluição e outros mais, são vistos muitas vezes pela gente como problemas complexos demais para a gente resolver. Mas sempre tem a solução fácil. E a solução fácil
do momento é a inteligência artificial. Ou mais especificamente, a superinteligência, que seria uma inteligência artificial com a capacidade de resolver tudo aquilo que a gente não consegue resolver. Inteligência artificial é a habilidade de computadores de resolver problemas que demandam capacidade humana. A base, o principal paradigma da inteligência artificial hoje em dia é o aprendizado de máquina. O que quer dizer isso? São softwares e não hardwares. Softwares, máquina no sentido abstrato, que se transformam com a informação. Uma das maneiras de classificar a inteligência artificial é dizer que existem 4 tipos. O primeiro tipo a gente chama de inteligência artificial reativa. Inteligência artificial reativa é a inteligência artificial dos classificadores. Por exemplo, quando você entra para escolher um filme no Netflix, houve um treinamento daquele algoritmo para que ele reconheça padrões, tá? E os padrões são, em última análise, as suas escolhas, e ofereça uma cartela de opções para você que vai fazer sentido. Ele não tem uma memória, ele está ali atuando naquele momento. Um segundo tipo a gente chama de memória limitada. O que é memória limitada? Vamos pensar, por exemplo, no carro autodirigível que está surgindo agora, sobretudo os carros de nível 4 e 5, que para quem entende do assunto quer dizer que tem bastante autonomia. Veja bem, um carro andando sozinho precisa entender o comportamento de outros carros. Entender não, ele precisa reagir como se ele entendesse. E essa reação envolve entender ou reagir à trajetória, se antecipar a trajetória. Ou seja, eu vejo que tem um carro em alta velocidade cortando as pistas da esquerda para a direita e eu estou na última pista da direita, eu entendo que eu vou ter que brecar. O algoritmo tem que fazer algo parecido, tal como se ele entendesse. Ou seja, ele tem que manter na memória esse trajetinho. É uma questão de, portanto, agir não simplesmente no momento, mas agir com um buffer, como agente, ser humano que tem uma memória de trabalho. E existe um terceiro modelo, que é um modelo baseado na capacidade de entender as intenções dos outros. Aquilo que determina a nossa relação uns com os outros, umas com as outras, umas com uns, é a prospecção das intenções. Você está falando com alguém, você entende se aquela pessoa está gostando, não está engajada, não está. Quando alguém vem falar alguma coisa para você, você entende que existe uma mensagem que não é exatamente o que está sendo dito, que está no tom, que está na gesticulação, que está no todo, na combinação entre as palavras, o tom e o contexto. Tudo isso gera essa percepção do que a gente chama de intenção, que é onde essas coisas querem chegar. Então, não existe máquina nenhuma, inteligência artificial nenhuma que sabe isso, mas a expectativa é que elas existam. E o quarto ponto é o ponto em que essa inteligência artificial vai se tornar autoconsciente. E o que quer dizer autoconsciente? Quer dizer que ela consegue representar a si mesma ou a si próprio, o que significa que ela precisa ter um mecanismo de representação abstrata. Quando a gente fecha os olhos e fala, eu vou pensar numa maçã, e aí você pensa na maçã, e você fala assim, eu vou pensar em mim mesmo comendo a maçã. Você pensa, eu estou aqui comendo a maçã. E você pensa, eu vou pensar em mim avaliando a maçã. Que maçã gostosa. Você consegue pensar em você avaliando a maçã. O que significa que você pensa sobre você mesma, você mesmo. Ou, em outras palavras, você tem metacognição. A metacognição é a nossa garantia de que nós somos autoconscientes. Nós temos consciência do que acontece na nossa própria mente. E isso nos permite um distanciamento crítico das nossas reflexões. Esse é o ponto em que a inteligência artificial atingiria o nível humano. Existe uma outra maneira de dizer que é a seguinte, a inteligência artificial de hoje em dia, ela é restrita. Ela está fazendo uma coisa só. Deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer quando eu falo que a inteligência artificial hoje em dia ela é restrita. Hoje em dia existe inteligência artificial capaz de detectar tumores pulmonares e fazer outro tipo de análise de imagem, de ressonância, raio-x, SPEC e o que mais você imaginar. Tá aí, uma capacidade incrível. Existem algoritmos que são baseados na fala, chatbot, que são capazes de se comunicar com as pessoas. Não perfeitamente, mas se comunicam. Legal. Mas não existe uma inteligência artificial que é capaz de conduzir o exame e dar o feedback para o paciente. Isso seria essa inteligência artificial que é geral, que ela não está presa a um só nicho. Ela vai estar nesse contexto holístico ou sistêmico. De quando a gente está falando, né? Quando será que vem isso? Daqui a 150 anos? Bom, a discussão é ampla, tá? Mas, olha só, em 2019 surgiu um algoritmo chamado GPT-3,
que causou frisson, porque supostamente é capaz de criar peças de teatros, roteiros de filme, artigos de jornal e etc e tal. Em 2021, surgiu o Wudao, que é o concorrente chinês, que é 10 vezes maior e, portanto, 10 vezes mais preciso. A evolução desses algoritmos que fazem muitas coisas ao mesmo tempo está sendo rápida. Muita gente está falando em 15 anos, 20 anos, alguns em 35, 50 anos. E isso causa entusiasmo em muita gente, mas também apreensão. Por isso aqui vai uma frase categórica para vocês. Uma frase colocada pelo Elon Musk em 2017. A inteligência artificial é um risco existencial para a humanidade e eu não acho que as pessoas percebem isso. Pois essa ideia do Elon Musk é inspirada num filósofo inglês chamado Nick Bostrom, que é o grande cara do tema hoje em dia, do risco existencial, hoje em dia, um filósofo de Oxford. E é um filósofo inglês. E é engraçado a gente pensar que esse medo das máquinas, no fundo, é uma invenção inglesa. E é uma invenção que ganha momento no começo do século XIX, em particular em torno de 1810, com os ludistas, que foram trabalhadores que se revoltaram contra uma lógica produtiva, uma lógica maquínica perversa. Pois naquela época, esses trabalhadores entendiam que o problema não eram os artefatos, não eram as máquinas, mas as intenções por trás delas. Por exemplo, nos anos 40, o projeto Manhattan, que gerou o desenvolvimento das bombas atômicas jogadas sobre o Japão, que fizeram uso das teorias einsteinianas e geraram desgosto no Einstein, um desgosto que o Einstein nunca superou. Esse conceito de que o mal não está na máquina, está em quem está por trás dela, é diferente do que Mary Shelley tinha em mente, a adolescente Mary Shelley, quando criou a primeira inteligência artificial da história. No romance, que ao contrário do que muita gente pensa, não se chamava Frankenstein. Pois Frankenstein é Blade Runner e é também o exterminador do futuro, com seu poder super-humano e desprezo pela gente. É a espécie alienígena que pode vir nos caçar se a gente ficar insistindo nessa história de ficar mandando sinais pela galáxia, como dizem os ufologistas temerosos. E essa inteligência artificial tem algo de muito interessante do ponto de vista do efeito na gente, o efeito psicológico, que está ligado a um conceito muito legal, que é o conceito de Vale da Estranheza, ou em inglês Uncanny Valley. Qual que é essa ideia? Quando a gente tem uma representação, algo conceitual muito distinto da gente, a gente não se sente mal com isso. Quando a gente tem um ser humano, a gente não se sente mal. Mas com formas muito próximas do humano, há um estranhamento. E Frankenstein traz esse estranhamento. É um estranhamento do cadáver, é o estranhamento da intencionalidade do que não deveria ter intencionalidade. É o vale da estranheza cognitivo, portanto. O século XXI traz essa mesma ideia, é o vale da estranheza de um monstro que talvez saia da tela. Ou seja, para ficar bem claro, é diferente dos ludistas, do paradigma dos ludistas, em que o medo era só quem estava atrás. O medo do risco existencial é que a máquina adquira essa intencionalidade. E isso dá um estranhamento nas pessoas. A gente não sabe o que esperar. Está aí o estranhamento. A gente não sabe se o que vem tem empatia ou qualquer outra coisa do gênero. Então o risco, o que se teme, é que se esse ser acontecer, ele efetivamente atue contra o interesse dos seres vivos. Esse insight deu origem à primeira lei da robótica que Asimov criou. Asimov, o autor de Eu, Robô e Outros Romances Inesquecíveis. A primeira lei da robótica de Asimov diz que um robô não pode ferir um ser humano ou por inação, por falta de ação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A essa se seguiram duas outras leis. Pela segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei.
E a terceira lei diz que um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Acontece que a superinteligência, se um dia ela existir, ela certamente vai ter capacidade para reprogramar as máquinas. E, portanto, ela pode ter a capacidade de reprogramar essa própria lei, eliminando-a e, assim, tornando as máquinas livres para atuar no seu melhor interesse. Por isso se diz que essas tecnologias não estariam limitadas por essas leis que Asimov pensou. E elas, de fato, até hoje, não estariam limitadas por nenhum paradigma que a gente pensou. A gente tem uma visão de que os nossos problemas vão ser solucionados por máquinas, por algoritmos, e que eles estão evoluindo muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar isso, a gente tem um medo, e esse medo chega nessas fantasias todas, e que formam um grande mito, um mito civilizatório contemporâneo. É o controle da máquina sobre a gente. Parte desse desconforto vem da ideia de que a gente não vai ser mais os manda-chuvas do mundo. E é engraçada essa questão, porque os vírus já provaram que a gente não é. Não existe nenhuma chance da gente erradicar os vírus do mundo e existe grande chance dos vírus nos eliminar do mundo. Mas enfim, como os vírus são, para a maior parte das pessoas, invisíveis, tanto faz, não é mesmo? No próximo bloco... E ancoragem e ajuste é a ideia de que a gente tende a ancorar nossos pensamentos na primeira coisa que aparece na nossa frente. E só a partir disso a gente começa a pensar quais são os sentidos que eles podem ter. Na nossa vida, por que escolhemos o que escolhemos? O quanto controlamos nossas decisões e o quanto elas são influenciáveis ou até mesmo induzidas. Hoje, todo mundo escolhe entre as opções que o Google e o Facebook colocam na página 1. Somos levados a escolher a partir de uma pequena amostra em detrimento de tantas outras. É como se todas as outras opções não existissem. Portanto, os grandes tomadores de decisões seriam os algoritmos. Mas será que queremos decidir a todo instante? Ou traz até um certo alívio diminuir opções e delegar escolhas? O nosso controle sobre nossas decisões é uma questão desde sempre, mas na era do algoritmo, o embate entre escolher, delegar escolhas e ser induzido a escolher se acirra. No meu entendimento, o grande ponto a gente pensar aqui nessa relação de controles e contra-controles está no campo das tomadas de decisão, do papel dessas coisas, todos esses algoritmos, dessa inteligência artificial que é restrita, mas já é muito poderosa nas nossas decisões. John Stuart Mill, um dos grandes teóricos da economia neoclássica, talvez não tivesse ideia que o conceito de homo econômicos que ele ajudou a cunhar em torno da década de 1830, 1840, fosse ter tamanho impacto no mundo. A ideia de um agente econômico que age sempre alinhado aos seus melhores interesses, sempre de uma maneira racional, sempre seguindo paradigmas que são de uma lógica que é internamente consistente, não envolve cansaço, não envolve nada exceto o desejo de acumular e de acertar. Pois essa lógica, ela ganhou um momento, ela se tornou um grande paradigma para a gente e um paradigma que atravessou boa parte do século XX. E no meu entendimento, do ponto de vista formal, ela culmina na publicação do livro Theory of Games and Economic Behavior, do von Neumann e do Morgenstern, em 1944, onde eles apresentam os axiomas da racionalidade decisória, da utilidade racional nas tomadas de decisão. Axiomas como, por exemplo, o da reversibilidade, ou o axioma da completude, que basicamente dizem que eu sempre sei decidir e que se eu gosto mais de A do que B, e se eu gosto mais de B do que de C, eu naturalmente vou gostar mais de A do que de C. Coisas assim que mostram uma clareza, uma consistência, que, enfim, já na década de 50, especificamente em 1953, Maurice Allais, o francês Maurice Allais, mostrou que não era bem assim, com uma série de experimentos bastante interessantes envolvendo o que a gente chama de loterias, que são escolhas numéricas. Menos de uma década depois da publicação desse grande livro do gênio von Neumann, assim, um dos meus ídolos, a gente já tinha aqui um contraponto mostrando uma racionalidade limitada.
Uma racionalidade que Herbert Simon, enquanto inventava a computação, a ciência cognitiva, os estudos sobre a mente nas suas instâncias de processamento informacional, também trouxe como tema, criando a economia comportamental. Herbert Simon criou o conceito de bounded rationality, ou racionalidade limitada, que diz uma série de coisas interessantíssimas. A primeira é que nós, do ponto de vista decisório, a gente não busca essa maximização racional. É mais comum que, na média, a gente busque o suficiente, o tá bom o suficiente. Ou seja, a gente é o que ele chama de satisficers, o que eu traduzo como adeptos do suficiente. Essa ideia de ser adepto do suficiente, de um lado ela quer dizer que a gente é meio preguiçoso, meio conformista, mas do outro lado ela quer dizer uma outra coisa muito mais interessante, que a gente dosa a energia que a gente bota nas nossas tomadas de decisão, porque o custo de ficar pensando para otimizar as decisões é ruim para nós. Pessoas que querem maximizar todas as suas decisões tomam péssimas decisões, porque elas ficam cansadas, desgastadas, e na hora das coisas que importam elas estão completamente depletadas. Ou seja, existe um custo da oportunidade decisória que Simon trouxe. Um outro tema muito interessante que Simon trouxe é que a seleção das opções é muito mais importante do que a escolha entre aquelas que já se apresentam. Esse papo de que as opções estão dadas é meio mentira. O processo decisório é muito mais criativo. Isso eu trago muito comigo. Tomada de decisão é muito mais criatividade. A hora que importa mesmo não é a hora que você tem que falar, será que é melhor A, B ou C, como num textbook, né, num livro de economia escolar, né, de faculdade. Não, o papo é, eu estou nessa encruzilhada, quais são as opções que eu consigo criar? Essa é a verdade ecológica, né? A gente chama de ecológico aquilo que é do mundo real. Pois bem, Simon ganhou o Nobel de 1978 com esses entendimentos todos sobre essa tomada de decisão enraizada na gente, que se afasta desse paradigma racional em certos sentidos. Pois bem, uma dupla de atacantes muito célebre veio a seguir, Kahneman e Tversky. Então, as primeiras heurísticas e vieses que essa dupla de gênios do pensamento da ciência cognitiva apresentou para o mundo envolvia representatividade, disponibilidade e ancoragem e ajuste. O que é representatividade? Representatividade é a ideia de que as coisas que nos parecem mais verdadeiras, as coisas que aparecem à primeira vista para a gente. A primeira ideia que a gente tem, ela sempre nos parece uma boa ideia, por assim dizer. Disponibilidade é uma ideia, basicamente fala de que a nossa visão estatística ela é toda enviesada, né, pelo nosso conhecimento. Então, por exemplo, você está lá e um turista viaja para o Brasil e é assaltado, vai ter a sensação de que no Brasil só tem ladrão. Então, essa é uma ideia distorcida, é claro. E ancoragem e ajuste é a ideia de que a gente tende a ancorar nossos pensamentos na primeira coisa que aparece na nossa frente. E só a partir disso a gente começa a pensar quais são os sentidos que eles podem ter. Então, por exemplo, eu vou num leilão e aí tem um quadro na minha frente. Eu não sei se o quadro vale 10 mil ou 100 mil. O que eu sei é que a partir do momento que alguém fala 50 mil, existe uma sensação muito forte de barganhar. Não pode ser 51, tem que ser 50.500 no máximo e assim por diante. Mas o número 50 mil mesmo muitas vezes não é questionado. Ou seja, a nossa visão do todo, dos valores, ela é muito lábil, muito frágil frente a essa sensação que a gente tem quando a gente começa a negociar as coisas. Pois isso tudo buscava na mente deles uma teoria efetivamente integrativa do ser humano. Eles trouxeram uma teoria muito forte que até ela gerou o Nobel do Kahneman em 2002, um Nobel que tivesse que só não ganhou junto porque infelizmente faleceu antes, que é a teoria prospectiva. Mas, sobretudo, faltava uma visão de psicologia. E aí que o Kahneman criou a ideia do sistema 1 e sistema 2, como esses dois sistemas de funcionamento da mente. A ideia é que as nossas tomadas de decisão, elas começam com um processo mais intuitivo, mais subjetivo, onde as heurísticas são muito mais presentes, e ela evolui para uma abordagem mais racional. Eu, da minha parte, numa série de estudos que começaram em 2006, foram até 2015, criei o sistema 3, ou IDD, que é uma teoria sobre a intuição derradeiramente decisória. O que eu demonstrei naquela época? Que numa série de situações, o processamento racional, ele converge à incapacidade
de resolução de problemas a partir de uma sensação interna de confiança, ou o que a gente chama de feeling of knowing, o sentimento de que eu sei que eu estou certo. Ou seja, não é porque eu uso o sistema 2 que eu vou chegar numa resolução. Então, muitas vezes a gente batalha e chega na percepção de que a gente não consegue resolver do ponto de vista racional. Isso, por sua vez, gera uma ancoragem afetiva e quando a gente para de mirar o problema, há uma inversão lógica que acontece na mente e a gente tem uma intuição que faz a gente falar, oxe, eu acho que é assim que eu tenho que decidir. Fato é que cada vez mais as tomadas de decisão estão sendo comprimidas, simplificadas pelos algoritmos. Algoritmos que fazem pré-escolhas para nós, que levam a gente a ter que avaliar um conjunto muito menor de informações, com muito menos etapas decisórias. Ou seja, no final das contas, quando a gente pensa o que é uma tomada de decisão, né? Uma tomada de decisão é um processo em que eu seleciono opções do mundo, eu avalio o que cada uma delas tem, e eu escolho algo em função do meu interesse, e a partir dessa escolha eu vou lá e vivo essa realidade. Como é que essas coisas funcionam hoje em dia, em grande parte? Existe um processo de selecionar essas informações que não depende da gente. Existe um processo de levantar as opções para nós, as cestas que estão aqui na nossa frente, que não depende da gente. E, em última análise, existem vários processos que são decisórios em si, que não dependem da gente. É o conceito de Sistema de Apoio Decisório, ou DSS, Decision Support System, que foi criado para nos ajudar a tomar decisões. São lógicas que reduzem o escopo decisório, o nosso arbítrio, mas a gente não pode dizer que são ruins em si mesmas. Isso é ingênuo. Aliás, as pessoas não acham isso. Ou seja, não dá para dizer assim, é porque os algoritmos são péssimos e estão dominando o mundo simplesmente porque nós somos carneirinhos, nós não temos consciência. Como algumas séries, alguns filmes sugerem, alguns textos sugerem. Não é assim que funciona na prática. A coisa é muito mais sutil. Vou dar um exemplo. No ano 2000, saiu um estudo que hoje em dia é super famoso, de ressonância magnética funcional, mostrando que taxistas londrinos têm uma expansão em áreas do cérebro ligadas à memória visoespacial e ao raciocínio, de ficar dirigindo. Essas áreas são fundamentalmente o hipocampo e porções do córtex pré-frontal. Em 2017, saiu um estudo bem menos conhecido, mostrando o efeito do Waze. E o que mostra é uma redução no hipocampo em áreas do córtex pré-frontal, as mesmas áreas. Quer dizer, existe uma preguiça que nos impacta e leva essa discussão do avanço da inteligência artificial para um outro campo, que é do quanto esse comodismo ele nos é interessante, do quanto de fato vale a pena para a gente seguir nessa via que parece mais fácil, que é como comer gordura vegetal hidrogenada e outras coisas mais, alimentos que eventualmente são deletérios para nós mesmos e inclusive para o mundo. O quanto isso tudo tem sentido só porque tem sentido na hora. Essa é a verdadeira discussão. É aí que a gente tem que entender que existe uma necessidade de se olhar com muita profundidade para esses controles dos aspectos negativos que a automação decisória podem trazer, que não necessariamente devem levar a gente a pensar que a automação decisória é ruim. A gente tem 3 grandes verticais determinando o nosso futuro. Uma da economia, uma da tecnologia e uma da cognição. Cabe a gente entender os jogos de força, os controles e contra-controles de maneira sóbria, equilibrada e profundamente humanizada para tornar esse futuro melhor. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Na hora de tomar decisões, é muito importante limpar a mente da memória daquilo que está conosco, trazendo essas experiências negativas. Esse transfundo psicológico das tensões, das ansiedades e dos medos. Agora é um momento energeticamente consistente para olhar aquilo. E energeticamente consistente significa menos contaminado por essas emoções que a gente chama de incidentais, que entram sem ter a ver com aquele contexto e que efetivamente podem destruir nosso processo decisório.